Então, boa noite para todo mundo. Quem aqui gostaria de fazer a prece para a gente poder iniciar nossos estudos, então? Boa noite, Rafa. Desculpa, não te vi ali. Então, eu vou fazer a prece para a gente iniciar. Quem quiser fechar os olhos, vamos juntos elevando nossos pensamentos e agradecendo ao Pai e a Jesus, nosso Mestre, aos nossos mentores, aos benfeitores deste grupo, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma noite, uma tarde, para estudarmos, para aprendermos um pouco mais, refletindo neste livro que tanto nos tem trazido, tanto conhecimento, tantas reflexões, e que possamos, durante esse estudo, colaborarmos com as nossas ideias, com os nossos entendimentos, e rogamos também intuição para que possamos entender da melhor forma possível aquilo que nos é trazido. E assim, pedimos licença para iniciar mais este estudo dessa noite. Que assim seja. Então, a gente parou na semana passada, a gente começou o capítulo 17, né? Mas a gente não acabou. E o capítulo 17 é sobre a doutrinação. Então, eu vou fazer só um resumo, assim. Nesse capítulo, a gente. Peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Sim, tem uma senhora, uma mãe, conversando com Alexandre sobre o sofrimento do filho dela, que também está desencarnado, né? E esse capítulo vai se desencadear no atendimento deste espírito do filho dela, que está desencarnado, que não aceita a situação dele, né? Ele foi, quando encarnado, ele era um sacerdote católico. Além dele não entender a situação, ele também não aceita o que está acontecendo, e muito revoltado, né? E várias vezes ela tentou se aproximar e ajudar o filho, sem muito sucesso, mas dessa vez existe uma abertura. Então, ela está pedindo ao Alexandre ajuda para levar o filho num grupo mediúnico, para que o filho possa ter o contato com essa energia mais densa que nós temos ainda quando encarnados, né, que a gente chama de choque anímico, porque muitas vezes esse choque anímico desperta o espírito desencarnado, ele sai daquele ciclo, e já que ele abriu esse espaço para ajuda, muitas vezes também é benéfico para o espírito ser auxiliado. Então foi por aí que a gente parou. Eu vou só fazer o share aqui do screen. Então a gente parou aqui já no finalzinho dessa página. Eu vou voltar só um pouquinho, que eu acho que não vai fazer sentido começar a ler dali. O parágrafo anterior é grande, vou voltar daqui, ó. Apega-se às decisões meramente convencionais dos concílios, estudam apenas os livros eclesiásticos e querem resolver todas as transcendentes questões da alma através de programas absurdos, de dominação pelo oculto exterior. Erguem basílicas suntuosas, olvidando o templo vivo do próprio espírito. Homenageiam o Senhor como os orgulhosos romanos reverenciavam a estátua de Júpiter, tentando subornar o poder celeste pela grandeza material das ofensas. Mas, esquecem o coração humano, menosprezam o espírito de humanidade, ignoram as aflições do povo, a quem foram mandados servir. E cegos aos próprios desvarios, ainda aguardam um céu fantástico que lhes entrenize a vaidade criminosa e a ociosidade cruel. Então, isso aqui foi um trechinho da conversa que o Alexandre estava tendo, né, sobre a situação desse irmão. Eu acho que é importante a gente sublinhar de que, embora ele esteja dando esse exemplo, né, que acho que até semana passada foi até o José que fez esse comentário,
na altura que esse livro foi escrito, a maior parte, né, dos encarnados, o catolicismo era muito grande, embora ainda mas isso aqui não é direto só para católicos, né, para sacerdotes católicos. Isso aqui é um exemplo de uma fé que não é viva, né, ou até de uma fé que é baseada em rituais, em adorações, às vezes só ali na oração, como é que se diz? Como é que se diz? Não, nos Decorada, rituais. desculpa, decorada, naquela oração decorada, né? E não tem aquela fé viva, aquela fé ativa, não tem aquela fé que leva consolo, não tem aquela fé que ele está falando ali, ó, ele esquece o coração humano, menospreza a humanidade, o resto da humanidade, né? Então, acho que ele está falando aqui, vale para o geral, a gente não está só focando numa religião ou numa crença, né? Vale para nós também, como espíritas, também não ficar ali só no estudo, só no estudo, só no estudo, e não colocar nada em prática, não é? E o colocar em prática, às vezes a gente não precisa pensar, eu não tenho tempo para ir fazer caridade, eu não tenho tempo para ir dar sopa, eu não tenho tempo para isso e para aquilo, mas tem tantas outras formas da gente colocar em prática o que a gente aprende, e eu acho que, e eu sempre gosto de pensar que é a maneira mais fácil de se colocar em prática é dentro de casa, começando dentro de casa com aqueles mais próximos de nós, e depois ir expandindo para fora, no trabalho, no olha, para pegar o bus, Tati, em todo lugar, na fila do banco, em todo lado, a gente tem como colocar em ação aquilo que a gente aprende, né? E se a gente puder, claro, ir fazendo também, e dar a sopa, maravilhoso, né? Então, continuando, alguém gostaria de ler para a gente, continuando ali do Alexandre? Eu posso ler. Dá para ver aí, Tati? Dá. Ok. Então, vê se dá para aumentar, peraí. Não, é. Aí, vai. Ok. Sou Alexandre. Alexandre, neste ponto das elucidações, como se fora chamado a meditações mais profundas, silenciou por momentos, continuando em seguida. Para estes casos, André, a morte do corpo é um acontecimento terrível. Alguns enfrentam, corajosos, a desilusão necessária e proveitosa. A maioria, porém, fugindo ao doloroso processo de readaptação à realidade, precipita-se nos campos inferiores da inconformação presunçosa, organizando perigosos agrupamentos de almas rebeladas, com os quais temos de lutar por nossa vez. Quase todas as escolas religiosas falam do inferno, de penas angustiosas e horríveis, onde os condenados experimentam torturas eternas. São raras, todavia, as que ensinam a verdade da queda consciencial dentro de nós mesmos, esclarecendo que o plano infernal e a expressão diabólica encontram no início na esfera interior de nossas próprias almas. O orientador amigo fez um novo intervalo e, depois de pensar a sós, durante alguns minutos, considerou: você compreende? Os que caem por ignorância aceitam com alegria a retificação, desde que se mantenham em padrão de boa vontade sincera. Os que se precipitam no desequilíbrio, porém, atendendo à sugestão do orgulho, experimentam grande dificuldade para ambientar a corrigenda em si mesmos. Precisam edificar maior patrimônio de humildade, antes de levarem a efeito a restauração imprescindível. Observando que o mentor silenciara novamente, perguntei: mas se o erro voluntário pertence ao sacerdote, no caso em exame, como explicar o sacrifício materno? Alexandre não hesitou. Há renunciações sublimes em nosso plano, exclamou sensibilizado. Dentro das quais, companheiros, existem que se sacrificam pelos outros, através de muitíssimos anos. Mas no processo sob nossa observação, a nossa amiga tem a sua percentagem de culpa. Na qualidade de mãe, ela quis forçar as tendências do filho jovem.
Em verdade, ele renascera para uma tarefa elevada no campo da filosofia espiritualista. Contudo, de modo algum se encontrava preparado para o posto de condutor das almas. A genitora, entretanto, obrigou-o a aceitar o ingresso no seminário, violentando-lhe o ideal e, indiretamente, colaborou para que o seu orgulho fosse demasiadamente acentuado. Interpretando suas tendências para a filosofia edificante, à conta de vocação sacerdotal, impôs-lhe o hábito dos jesuítas, que ele deslustrou com a vaidade, com a vaidade excessiva. Claro que a nossa irmã estava possuída das mais santas intenções. Todavia, sente-se no dever de partilhar os sofrimentos do filho. Sofrimentos, aliás, que ele mesmo ainda não chegou a experimentar em toda a extensão, em vista da crosta de insensibilidade com que a revolta lhe vestiu a alma desviada. Por que Alexandre fizesse uma pausa mais longa, interroguei. Mas se o filho foi conduzido a situação difícil para a qual não se encontrava convenientemente preparado, será tão grande a culpa dele? O instrutor sorriu em vista das minhas reiteradas arguições e esclareceu. A genitora errou pela imprevidência. Ele faliu pelos abusos criminosos, em oportunidade de serviço sagrado. Alguém pode abrir-nos a porta de um castelo por excesso de carinho, mas porque tenhamos obtido semelhante facilidade, não quer dizer isto isenção de culpa, caso venhamos a menosprezar a dádiva, destruindo os tesouros colocados sob nossos olhos. Por isso mesmo, a carinhosa mãe está efetuando a retificação amorosa de um erro, enquanto o filho infeliz espiará faltas graves. Essa explicação encerrou a palestra referente ao assunto. Na noite previamente marcada, acompanhei o pequeno grupo que procurou o Marinho para o auxílio espiritual. Constituía-se a nossa reduzida expedição apenas de 4 entidades: Alexandre, a genitora desencarnada, um companheiro de trabalho e eu. Bom, vamos comentar aqui antes de continuar, né? Que acho que ele vai entrar aqui na próxima fase aí do atendimento. Alguém quer fazer um comentário? Quer comentar o que você leu? Bom, é interessante ver, né, que no caso, né, nessa relação mãe e filho, ele vem com... de certo modo, é complicado, né, porque ele veio com um plano reencarnacionista, né, já definido do plano espiritual, claro, só que nós não sabemos, né, a gente chega aqui, a gente já sabe, né, a gente não tem aquela listinha das coisas que a gente tem para fazer, as coisas que nós, né, vamos nos organizar, no que vamos, né, reparar e assim por diante. Então, ele tinha, né, vamos dizer, já esse plano, mas a mãe queria o melhor para ele, né, e acabou encaminhando ele para um outro lado, né, para uma outra questão, uma outra coisa que não era bem aquilo que estava, né, preparado para ele. Mas tem uma palestra do Haroldo que eu ouvi uma vez, que o Haroldo, ele é juiz, como talvez vocês saibam. E ele uma vez foi tipo despachado, foi colocado para trabalhar numa área bem remota do Brasil, sabe? E ele tava lá que tava tipo bufando, né? Ele não queria ir para lá porque era o fim do mundo, não tinha nada, era uma área bem rural mesmo. Só que aí ele foi falar lá durante o trabalho dele, ele teve um encontro com uma freira. E ele meio que, né, acho que deixou escapar que ele não estava muito satisfeito, né, com aquela posição em que ele tinha sido colocado. E ele falou que a freira falou para ele assim, eu não sei se eu vou lembrar bem as palavras, mas ela falou assim, olha, seja tipo a flor do jardim que você foi posto, né? Uma coisa assim, mais ou menos assim. E aquilo fez ele pensar. E ele mudou a atitude dele, né? Assim, realmente, se eu vim parar aqui é porque tem alguma razão, tem algum motivo. Então eu vou dar o meu melhor, apesar de, né, de eu não estar muito satisfeito, mas eu vou dar o melhor e vou, né, fazer o melhor que eu puder nessa situação que eu estou sendo colocado. E eu acho que foi isso que esse irmão também acabou falhando, né? Ele não fez o melhor dentro da situação que ele foi colocado, né? Ele acabou se desviando, se desvirtuando e, infelizmente, trazendo prejuízos próprios, né? Então, a mãe dele talvez desviou ele do que era o plano original,
mas você pode ver, e Alexandre explica, que no final a responsabilidade maior é sempre nossa, né? Porque nós ainda usamos o nosso livre-arbítrio, né, para tomar as decisões que nós tomamos, né? Ele poderia ter feito de uma má situação uma boa situação, né? E ter florido, né, naquele jardim em que ele foi posto, né, naquele lugar. Mas não, infelizmente ele fez o oposto, né? Então, e por isso ele está pagando. Então, eu achei muito interessante porque esse pedaço me trouxe essas reflexões. Eu achei interessante essa parte também, refletindo no papel de pais, né? Mãe, pai, tia, né? Num papel educacional que cada um de nós possa ter na vida de alguém, né? Porque aqui ele está dando exemplo dessa mãe que fez com toda boa intenção, né? Ela percebeu ali que ele tinha ali uma vocação e ela entendeu mal que a vocação dele era essa, né? E ali o forçou a entrar numa coisa que acabou agravando mais o orgulho dele e ele acabou caindo nisso, né? Então eu fiquei, eu acho extremamente difícil como mãe esse papel, né? Eu acho assim um papel de uma responsabilidade imensa. E eu sempre fico preocupada, será que eu estou fazendo um bom trabalho? Porque eu entendo que o meu papel como mãe é observar as tendências desse espírito que reencarnou no meu meio, né? E me aceitou como mãe, e ajudar esse espírito a deixar essas tendências e, ao mesmo tempo, perceber as virtudes e ajudar esse espírito a aumentar ainda mais, florescer ainda mais essas virtudes, né? Desenvolver ainda mais. Mas é tão difícil eu fazer isso até comigo, imagina com outro espírito, né? Então eu acho assim de uma responsabilidade tão grande e o medo de falhar é grande, né? Porque eu não só vou falhar comigo, mas primeiramente com esse espírito que foi me colocado a responsabilidade nas mãos, né? E então eu sempre penso nisso, sempre peço a Deus para me ajudar, para orientar, para que eu possa fazer o melhor para esse espírito. É claro que ela tem o livre-arbítrio dela, ela tem as decisões, mas nós também temos a nossa responsabilidade como pai, como mãe, como educador, como tio, como tia, como o que for, quem esteja ali no nosso cuidado, né, de orientar, de passar o exemplo, principalmente porque eles aprendem mais através do exemplo do que a gente ficar ali fazendo palestra no ouvido deles, né? Então isso me pegou bastante. Elia, quer falar alguma coisa? Sim, é assim só para dar uma chega ao que estás a dizer, porque acho que isto é assim uma oportunidade para nós, que nos pode ajudar a refletir essa extraordinária relação que nós temos com os nossos filhos, não é? E com as nossas mães, ou seja, com aquelas relações mais viscerais, mais próximas. Porque, na verdade, o que eu sinto é que uma relação não é só intelectual, ou seja, tu podes ler muitos manuais quando tens 20 anos ou 30, quando tens os teus filhos, não é? Agora, há muitos, eu lembro na minha altura não havia nada, não havia grande informação, não havia grande pedagogia em relação à relação mãe-criança, havia poucas coisas, havia um pediatra, mas não havia grandes livros, quer dizer, havia tudo isso. E, por exemplo, eu comparo a minha motherhood com a da minha filha, é uma coisa completamente diferente. Há muito mais informação, há manuais, há tudo mais. Porém, as relações entre pais e filhos, como nós sabemos, são kármicas também, não é? Têm essa virtude espiritual que nós temos que ter cuidado e por aí fora. Só que nós, quando somos mães, também somos mães pela primeira vez e isso é que torna tudo muito difícil, não é? Porque nós aprendemos a ser mães sendo mães, não é? E também estamos a crescer para nós mesmos, sobretudo se é mãe nova, é muito difícil, porque o que eu acho que se passa mais, basicamente, são os nossos medos, os nossos traumas, as nossas coisas não resolvidas, porque como tu disseste muito bem, é através das ações
e muitas vezes dos silêncios e do não dito que os nossos filhos absorvem, não é? E transformam até criar uma maior possibilidade de se libertarem dessas coisas como indivíduos, não é? Se estiverem interessados nesse processo, obviamente. De maneira que é uma coisa muito, muito, muito difícil. Não há ser mãe é extraordinariamente difícil, porque não há fórmulas. Se bem que agora há muito mais conhecimento, mas não há fórmulas, é pelo carinho, sim, é pelo amor, mas depois nós sabemos que isso também não basta, não é? É muito complicado. E a nossa relação, e o que eu penso também, e tomando isto como mãe e filho, o que eu penso também é, é aquela relação também que nós temos com aquilo que pretendemos de nós mesmos, não é? Portanto, nem sempre aquilo que nós pretendemos para nós mesmos é aquilo que serve os nossos filhos, não é? Porque a imposição dos nossos valores, eu acredito que sim, mas das nossas ideologias, das nossas crenças, daquilo que me atrai a mim, pode efetivamente não atrair o meu filho. O meu filho ou a minha filha podem estar noutra onda, podem vir crescer e estarem direcionados para outras perspectivas na vida. É mesmo complicado isso e é estranho, porque uma pessoa nunca sabe, como tu disseste, Thaís, nunca sabe se está a fazer bem ou mal, não é? Nós tentamos fazer o nosso melhor, mas é realmente delicado. É só isto. verdade. Obrigada, Hélia. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Tudo bem? Então, continuamos. Então, eu já não me lembro onde a gente Com parou. grande surpresa. Ok. Alguém quer continuar a leitura ou o Leandro continua? Eu posso ler um bocadinho, se... Tá bem, por favor, então. É a partir dali, ó. Uhum. Obrigada, Hélia. Com grande surpresa, vim a saber que esse companheiro nosso, de nome Necessio, funcionaria na qualidade de intérprete junto ao sacerdote infeliz. Necessio foi igualmente padre militante e mantinha-se em padrão vibratório acessível à percepção dos amigos de ordem inferior. Marinho não nos veria, segundo me informou Alexandre, mas enxergaria o ex-colega, entraria em contato com ele e receberia novas sugestões por intermédio do novo colaborador. Admirando a sabedoria que preside a semelhantes trabalhos de cooperação fraternal, seguia atenciosamente o grupo, se dirigiu a uma igreja de construção antiga. Se estivesse ainda na carne, talvez o quadro, sob meu olhar, me despertasse terríveis sensações de pavor. Mas agora, a condição de desencarnado impunha-me a disciplina emotiva. Enchia-se o templo de figuras patibulares. Inúmeras entidades dos planos inferiores congregavam-se ali, cultivando, além da morte, as mesmas ideias de menor esforço no campo da edificação religiosa. Alguns sacerdotes envolvidos em vestes negras permaneciam igualmente ao pé dos altares, enquanto um deles, que parecia exercer funções de chefia, comentava de um púlpito o poder da igreja exclusivista a que pertenciam, expondo com extrema subtileza novas teorias sobre o céu e a bem-aventurança. Assombrado, ouvi a palavra amiga de Alexandre, que me explicava gentilmente: não estranha, os desesperados e preguiçosos também se reúnem, depois da transição da morte física, segundo as tendências que lhes são peculiares. Como acontece às congregações de criaturas rebeldes na crosta planetária, os mais inteligentes e sagazes assumem a direção. É como aqui na Terra. Muitos males são praticados por estes infelizes inconscientemente. Oh, exclamei com espanto. Como pode entronizar a ignorância a este ponto? Quem poderia crer no quadro que observamos? Se forem criaturas informadas quanto à verdade, por que motivo ainda se entregam à prática do mal? Se quiserem que eu pare, digam. Trata-se de ação maléfica, inconsciente, e esclareceu o bondoso Alexandre. Mas, respondi aturdido, por que contrassenso
As almas cientes da distância que as separa da carne não se rendem além do bem. O instrutor sorriu e obtentou. Entretanto, na própria humanidade encarnada, você encontrará idênticos fenómenos, decorridos mais de 1000 anos sobre os ensinamentos do Cristo, com a visão ampla dos sacrifícios do Mestre e de seus continuadores, cientes da lição da manjedoura e da cruz, investidos na posse dos tesouros evangélicos, abraçaram-se os homens às chamadas guerras santas, exterminando-se uns aos outros em nome de Jesus. Instituíram tribunais da Inquisição, cheios de suplícios, onde pessoas de todas as condições sociais foram atormentadas aos milhares, em nome da caridade de Nosso Senhor. Como você verifica, a ignorância antiga e a simples mudança de indumentária que a morte física impõe não modifica o íntimo das almas. Não temos céus automáticos, temos realidades. Sem disfarçar meu assombro, voltei a indagar. Mas como vivem essas criaturas desventuradas? Obedecem a organizações que lhes são próprias? Possuem sistemas especiais? A maioria aqui, esclareceu o instrutor, é constituída de entidades desencarnadas em situação de parasitismo. Pesam naturalmente na economia psíquica das pessoas às quais se reúnem e na atmosfera dos lares que as acolhem. Não creia, porém, na inexistência de organizações nas zonas inferiores. Elas existem e em grande número, não obstante os ascendentes de orgulho e rebeldia que lhes inspiraram as fundações. Perdão. Em semelhantes agrupamentos, dominam os gênios da perversidade deliberada. Aqui, sob nossos olhos, temos tão somente, onde é que está? Uma assembleia de almas sofredoras e desorientadas. Você não conhece ainda os antes do mal em sua verdadeira significação. E num gesto expressivo, acentuou. Não vivemos em paz com esses focos de maldade organizada. Compete-nos lutar contra eles até à vitória completa do bem. Mais uma vez, senti a extensão e a magnitude dos serviços que aguardam as leis servidoras de Jesus depois da morte do corpo físico. Escutava com interesse a engenhosa pregação do dirigente pregação do dirigente desencarnado, quando o novo cooperador que nos acompanhava fez-nos ligeiro sinal a alguma distância. Interessado em não se imiscuir na multidão por causa da sua condição de visibilidade aos circunstantes, sinal esse a que Alexandre atendeu imediatamente, seguido pela genitora aflita e por mim. Vamos... Ai, desculpa, vamos parar aqui só um pouquinho para comentar, porque acho que aquele também já vai desenvolver uma outra parte do trabalho. Queres comentar alguma coisa, alguém, sobre o que foi lido? Só a única coisa é que só me fez lembrar, acho que uma espécie, este processo, não é, do além, só me fez lembrar assim uma espécie de eco e de, sei lá, de projeção da vida psíquica entre aqui os encarnados, não é? Portanto, todas estas compensações e descompensações entre as entidades, é só assim uma coisa em geral. É, aquilo que ele coloca ali, de que não existe céu automático, né? A gente, da maneira que a gente é quando encarnado, a gente vai desencarnar e vai continuar sendo assim, né? Então, não é porque a gente desencarna que a gente vai passar a ser santo, né? Então, todas as nossas tendências que a gente tem aqui quando encarnado, a gente vai desencarnar e vai continuar tendo, não vai ser aumentada nem diminuída, a gente vai continuar sendo aquilo que a gente é, num ambiente diferente. Então, usando dessas tendências de uma maneira diferente, né? Mas as tendências são as mesmas, né? A gente, e é por isso que a gente vai reencarnando, vai voltando para ter possibilidade de ir se corrigindo, de ir se moldando para o bem, para que a gente deixe de ter essas tendências e chegue a esse céu, entre aspas, que ele fala, né? Vai evoluindo, né?
Então esse irmão, ele tinha essas tendências quando encarnado, e não é porque ele desencarnou que ele ia deixar de ter, e assim como todos os outros, né. Mas eu não sei eu não sei se compreendi bem este processo. Há uma questão que eu continuo a achar que quando a minha dúvida, a achar não, com dúvidas, não é? De que quando, portanto, nós desencarnamos, é um processo pronto, tem ali aqueles processos típicos, não é? Que nós já estudamos, da maneira como desencarnamos, terá a ver com as primeiras horas, os primeiros dias, tem um bocado a ver com o que acontece, não é? Que favorece neste caso, não, ou desfavorece, para mim neste caso favorece o desencarne, mas eu acredito sempre que, e acho que foi aquele filme do Nosso Lar também que me inspirou nisso, que sim, que desencarnamos com o nosso leque psíquico, emocional e de angariação espiritual através desta reencarnação, mas que há sempre tendência para sermos ajudados, ou seja, a crescer mais um pouco. E a partir desse crescimento ajudado pelos nossos benfeitores e pelos nossos, não sei, penso eu, vamos pôr assim, pelos nossos benfeitores e pelo espírito maior, não é? E acredito depois, quando se processa a desencarnação, já se vem assim também com tudo isso que temos que trabalhar, não é? Decidido que se tem que trabalhar novamente, mas com alguma luz acrescentada. Ou seja, eu penso que nós adquirimos, eu sinto assim, eu não sei se estou errada, nós adquirimos experiência, solução de situações connosco, não é? Com o mundo e tudo mais, crescemos efetivamente no sentido evolutivo da coisa, mas depois quando desencarnamos também há uma espécie de evolução, não é? Que nos leva a aprimorar alguns aspectos e que depois encarnamos novamente um bocadinho com mais luz e um bocadinho também mais seguros para continuar o nosso processo. O que é que vocês acham disto? Pelo meu entendimento, a oportunidade de evoluir acontece em qualquer plano, seja encarnado ou desencarnado. Então, quando encarnado, nós temos sempre oportunidades para evoluir, seja através do amor, seja através da dor. E quando a gente desencarna, essas oportunidades continuam, né? Tá. Então, a gente ainda aprende desencarnado, a gente ainda evolui desencarnado, mas isso não, minha evolução não acontece porque eu desencarnei, ela acontece porque durante eu estou lá, como um espírito errante, esperando para reencarnar, eu estou passando por situações que estão me ajudando a eu evoluir. Isso se eu estiver aberto a isso, porque da mesma forma que eu me recuso a evoluir aqui como encarnado, eu também posso recusar a minha evolução lá quando desencarnado, né? Agora, o que acontece também é que quando nós desencarnamos, cai-se um véu, a gente consegue ver um pouquinho mais claro coisas que a gente não vê como encarnado, mas isso não muda o meu estado evolutório, evolutivo, ele apenas muda a minha visão, porque antes eu não tinha óculos, agora eu estou tendo óculos, consigo ver um pouquinho mais claro, mas as minhas tendências e onde eu estou ali não muda, né? Esse é o meu entendimento. Agora, eu não sei se alguém mais quer colocar alguma coisa, se entende diferente. Não, eu acho que essa é uma questão, não vou dizer complexa, mas bastante vasta, né? Porque foi como o Alexandre aqui disse, esses irmãos, por exemplo, desencarnaram todos, mas continuam no mal. Por quê? Porque essas são as tendências deles. Eles não estão preocupados na evolução própria, né? Eles não estão preocupados em se melhorar, eles não estão preocupados em, né, em sair desse círculo vicioso. Não, eles simplesmente desencarnaram, né, vamos assim, no mal, com as más tendências, e procuraram seus afins e se agruparam, então, ali, né, no mesmo círculo vicioso, na mesma atitude mental, né? E é por isso que ele fala também, né, que sem a mudança interior, não vai haver, né, uma mudança no quadro geral do espírito, né, ou da pessoa. Por quê? Porque se a pessoa não, como a Thais falou, não está aberta à mudança, ela vai continuar nos mesmos quadros, no mesmo de negação, de revolta e de maldade,
né? Então, eu penso que a gente não tem como generalizar, né? Porque cada caso é um caso. Isso é que eu acho muito importante. Cada caso é um caso, não é? Acho que é importante a gente nunca esquecer que ninguém fica no mal para sempre. E Né? também é muito importante. Isso é extremamente importante a gente não esquecer, por mais que esses espíritos aqui estejam no mal no momento, eles vão avançar, eles vão num ponto, cada um na sua hora, vai sair desse estágio onde eles estão, porque ninguém fica no mal para sempre, né? Eu também acredito. A única fatalidade que eu acredito é que todos nós seremos bons. Essa é a nossa fatalidade, né? A gente vai ser seres quase perfeitos. Esse é o nosso, é onde a gente vai chegar. Ninguém é o nosso destino. Ninguém fica mal para sempre. Uhum. Eu também acredito nisso. Todos nós somos filhos de Deus, não é? Com certeza. É que uns é mais teimosinho que o outro. Eu sou muito teimosa. Vamos continuar, então? Quem quer continuar lendo? Alguém quer continuar? Ou a Elia continua? O Leandro volta? Como é que é? A Henriqueta quer ler. Vamos lá, Henriqueta. Obrigada. Começa ali, ó, do companheiro. Mas você está no mute, tá? Ok? O companheiro localizara Marinho e chamava-nos ao trabalho. Em recanto escuro de uma das velhas dependências do templo, mantinha-se a pobre entidade em meditação. A mãe carinhosa aproximou-se e afagou-lhe a fronte. Todavia, o filho infortunado, como acontece à maioria dos homens terrestres, em face da influência das almas superiores, apenas sentiu uma vaga alegria no coração. Avistou, porém, o nosso novo amigo, com o qual estabeleceu interessante diálogo. Logo após receber-lhe a afetuosa saudação, perguntou-lhe: Marinho, surpreso: Foi também padre? Sim, respondeu Necésio com simpatia. Pertence ao submisso ou aos lutadores? Interrogou Marinho, algo irônico, dando a entender que por submisso compreendia todos os colegas cultivadores da humildade evangélica e por lutadores todos aqueles que, não encontrando a realidade espiritual, segundo as falsas promessas de culto exterior, se achavam entregues à faina ingrata de revolta e desesperação. Pertenço ao grupo da boa vontade, ou seja, nenhum nem outro, respondeu Necésio com inteligência. O instrutor, porém, fez-me perceber que a hora não comportava conversações e, auxiliando Necésio, localizou Marinho dentro do círculo magnético, onde, com surpresa, verifiquei a presença de vários desencarnados sofredores, trazidos por outros pequenos grupos de amigos espirituais e que, por sua vez, aguardavam a oportunidade da doutrinação. Sentindo agora o ambiente em que se achava, Marinho quis recuar, mas não pôde. A fronteira vibratória estabelecida pelos nossos colaboradores, a reduzida distância da mesa de fraternidade impedia-lhe a fuga. Isto é um logro, clamou revoltado. Sossegue, respondeu Necésio, sem alterar. Você conquistará grande alívio. Espere, poderá desabafar suas mágoas e ouvir a palavra compassiva de um orientador cristão, que ainda encarnado, ou de um cristão ainda encarnado. E em seguida, quem sabe, talvez possa haver algum ente querido que encontre em zonas mais altas, à espera do seu fortalecimento e iluminação. Não quero, bradava o infeliz. Sabe,
Assim é verdade, meu amigo? Perguntou-lhe o nosso companheiro, com inflexão de ternura. Poderá adivinhar a procedência do socorro de hoje? Conseguirá lembrar-se de quem me enviou ao seu encontro? O sacerdote desencarnado fixou nele os olhos tomados de expressão terrível. Mas Necésio, sem perder a calma, falou-lhe, depois de uma pausa mais longa. Sua mãe. Marinho escondeu o rosto com as mãos e prorrompeu em prantos angustioso. A este tempo, secundado por diversos auxiliares, Alexandre prestava ao organismo de Otávia o máximo de concurso fraterno, em cotas abundantes de recursos magnéticos. Compreendi que, se para o fenômeno de intercâmbio com os desencarnados esclarecidos era necessário o auxílio do nosso plano ao campo mediúnico. No caso presente, essa cooperação deveria ser muito maior, em vista da condição dolorosa e lastimável dos comunicantes. Com efeito, a média Otávia recebia os mais vastos recursos magnéticos para a execução da tarefa. Daí a minutos, providenciava-se a incorporação de Marinho, que tomou a intermediária sobre forte excitação. Otávia, provisoriamente desligada dos veículos físicos, mantinha-se agora algo confusa, em vista de encontrar-se envolvida em fluidos desequilibrados, não mostrando a mesma lucidez que lhe observávamos anteriormente. Todavia, a assistência que recebia dos amigos no nosso plano era muito maior. Um instrutor de elevada condição hierárquica substituiu Alexandre junto da médium, passando o meu orientador a inspirar diretamente o colaborador encarnado que dirigia a reunião. Enquanto isso, ocorria vários ajudantes de serviços recolhiam as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes, inclusive as que lhe fluíam abundantemente do organismo mediúnico, o que, embora não fosse novidade, me surpreendeu pelas características diferentes com que o trabalho era levado a efeito. Só um pouquinho aqui, quieta. Alguém quer comentar alguma coisa do que foi lido até agora? Eu achei bastante interessante que ele não conseguiu ver a mãe, né? Eu Mas quero ele fazer um comentário também, desculpa. Tá, Eu pode queria só falar. que vocês me ajudassem a entender aqui, eu não sei, fiquei meio confusa. Então, ele está desencarnado e eles estão fazendo esse intercâmbio numa reunião mediúnica. Como encarnados. No meio dos encarnados. Então, eles levaram esse espírito, o sacerdote, a mãe tá lá, mas ele não consegue enxergar a mãe, né? É isso que tá acontecendo, né? Isso, tá lá o Alexandre, tá lá o Marinho, que é o desencarnado. O desencarnado, que tá sendo... Tá lá E esse outro nome esquisito. esse Necésio aí é tipo um mentor dele, ou alguém que É ajudava ele. encarnado. Ele também é um desencarnado, mas ele também foi sacerdote. Não, ele é Entendi. encarnado. O Necésio É isso que eu tô confundindo. Esse Necésio é encarnado ou desencarnado? É encarnado. Não, o Necésio, ele também é desencarnado. Ele é desencarnado, ele foi com o grupo, ele foi com o André Luiz, com o Alexandre e a mãe. Eram os quatro, ele lembra? não é os quatro chegaram na igreja. Ele não é o outro sacerdote, esse Necésio? Ele é sacerdote, sim, mas ele é um cooperador espiritual que, quando ele era encarnado, ele era um sacerdote católico. Entendi. Eu fiquei meio confusa também. Então o Necésio está desencarnado também. O único que está encarnado até agora aqui, que ele falou o nome, é a Otávia. A Otávia. E ele comenta aqui, mas ele não fala o nome, dos participantes da reunião
mediúnica, que ele está tirando os fluidos do organismo mediúnico. Então, tem várias outras pessoas lá, mas ele não cita o nome. A única pessoa que ele citou o nome que está encarnada até agora é a Otávia. A que Otávia, é a médium que vai receber entendi. o Marinho. Por Me mim, veio, era... me veio na cabeça uma situação de uma reunião mediúnica que uma vez aconteceu de vinha um espírito da comunicação através do Carlos ou da Thaís, e aí eu senti a presença de um outro espírito que começou a falar, que era para, assim, eu sentia que era para eu falar para esse espírito que ela estava ali por causa dele, né? Era algum familiar ou alguma pessoa que era querida dele. Me veio isso na cabeça. Sim. E aqui ele também tem esse espírito que chegou ali para colaborar no trabalho, que, pelo que eu entendi, ainda é mais evoluído que o Alexandre ainda, e que está intuindo diretamente o dialogador para ter a conversa ali com o Marinho. Né? Mas obrigada por ter perguntado, Eliane, que acho que a Queta também tinha entendido que ele estava encarnado, né, Queta? Sim, eu pensei que ele fosse, por eles também ser encarnado e ter mais proximidade, porque quando está encarnado, a gente está mais próximo, vamos dizer assim, do umbral do que do plano espiritual. Então, ele teria mais ascensão para intuir esse outro padre desencarnado. E foi assim que eu tinha entendido quando eu li anteriormente. Não, essa facilidade de sintonia foi mesmo por ele ter sido um sacerdote também antes, né? Então, meio que falavam a mesma língua, mas não quer dizer que ele ainda estava naquela revolta que o Marinho está, né? Então, ele já tinha andado a mais, né? Pois é. Mas Obrigada. ele conseguia ali ter uma conversa assim na mesma língua com o Marinho, né? Porque ele entendia de onde ele estava vindo. Ele é o que eu chamo de agente secreto disfarçado. Obrigado por me elucidar. Eu tinha entendido completamente errado. Olha, eu acho que a gente vai ter que ficar por aqui, que a gente só tem 9 minutos. Então, ficamos por aqui e deixamos para as cenas do próximo capítulo. Só me lembra até onde você leu, Queta. Foi até o... Como que trabalhar é levado a efeito, né? Foi até aqui, não foi? Até eu me perdi. O pessoal está fazendo... Exato. Foi até aí então, mesmo. Tá. Nós vamos começar aqui. Não pude conter-me e interpelei. Tá bom. Então, a gente continua ali, depois eu ponho lá no grupo. A Hélia levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Hélia? Hélia? Não foi a Rafaela. A Rafaela. Sim, só assim, a minha opinião pessoal, que eu acho que esse momento mediúnico de tá do espírito em desequilíbrio chegar na mesa, junto com a mãe, que também está fazendo parte do desequilíbrio, é muito importante, porque a mãe, às vezes, desculpa, que é um comentário já que era para eu ter feito antes, ela também é responsável por uma situação parecida em encarnação passada. Então, aquele momento mediúnico, ele reave as duas vibrações. Quando eu digo duas vibrações, as duas encarnações, a que ele errou antes dessa e essa aqui. Então, o choque anímico, ele funciona, ele traz de volta as duas encarnações de uma vez, para tentar equilibrar esse espírito. É como se estivesse assim, reavendo. Olha, você deve isso, você acertou isso, você errou com aquilo, você não sei o que. É claro que não vai ser dito, mas energeticamente, para a espiritualidade conseguir entender o tamanho do desequilíbrio dos erros e dos acertos daquela pessoa, só uma energia terceira para vir no meio, cortar e se refazer. Não sei se fez sentido. Desculpa. Que isso, não precisa pedir desculpa, não. Obrigada aí pela colaboração, Rafa. Nesse ele não falou nada, né, sobre reencarnações passadas. Mas nessa reencarnação, a mãe realmente ela errou, mas essa reunião não é para a mãe, é para o filho. A mãe já está ali
num processo reparatório, num processo né? reparatório já, né? É É. o filho que ali ainda está se recusando a perceber, Uhum. mas realmente não dá para saber o que aconteceu antes disso, né? Não. A gente tem, como a Elia falou, são muitos processos kármicos ali, muita coisa, muita história, né? Que a gente traz. Eu acho interessante desse caso, e mostra nós, né, mais uma vez, o quão grande é o amor de mãe, né? Porque essa mãe, ela tá atrás do filho para poder ajudá-lo, né? Vai lá saber, não foi falado aqui, eu não sei se foi falado antes, mas já vai lá saber quanto tempo que essa mãe está, né, nesse processo de tentar trazer o filho à razão. Foi falado antes, não Foi, falou foi? quanto 10 anos, acho, né? 10 anos. Eu 10 não anos? lembro. Então, olha, 10 anos que ela tá, né, tentando trazer esse filho à razão e vamos assim dizer, resgatá-lo, né, da própria insanidade, né? E por que ela tá fazendo isso? Por causa do amor. Não é porque ela tem que reparar problemas, os erros dela. Claro, é uma consequência, ela vai acabar também, né, se reparando os erros que ela cometeu por amor, né? Que ela cometeu, mas foi por amor, não foi por mal, foi por amor. Então, isso mostra muito isso. E o engraçado e o bonito dessa situação é que a gente, né, tá lendo isso no livro agora, mas nós, no nosso grupo, na nossa reunião mediúnica, nós já tivemos uma vez uma mãe que trouxe o filho para ser socorrido na reunião mediúnica. E a mãe, o filho estava sendo assistido, né, conversando com o dialogador, só que foi um diálogo muito difícil, sabe? Foi assim um diálogo que foi muito difícil de se manter com o espírito, porque o espírito estava naquele círculo vicioso, como tá o Marinho, sabe? Naquela círculo vicioso, né, nas viciações mentais, e não saía, não conseguia quebrar esse. O que aconteceu? A mãe manifestou-se através de um outro médium e a mãe começou a falar com o filho, né? Começou a falar com o filho. E aí foi aí que o filho conseguiu, né, quebrar aquela viciação mental. Foi uma coisa muito bonita, foi uma reunião muito bonita. E é interessante a gente ver no livro e falar assim, isso é coisa de, né? Claro que a gente sabe que isso não é ficção, mas são coisas assim que é difícil acontecer, mas não, acontece. Esses quadros existem e são reais, né? Então, mas voltando para cá, para esse caso, eu acho que ainda não foi falado ainda, mas eu acho que no momento o choque anímico, quem vai se beneficiar primeiramente vai ser mesmo o Marinho. É porque ele ainda vibra naquela densidade, Exatamente. na nossa aqui, na nossa densidade energética aqui, com certeza. Animalística, como se foi dito antes nesse livro, né? Resumindo, mãe é sempre o último recurso e é o que funciona. Amém, Queta. Bom, vamos encerrar então, gente. Falta 3 minutinhos. Quem quer fazer a prece para a gente, para encerrar? Quer fazer, Leandro? Eu faço. Livre espontânea pressão. Exato. Você foi voluntariada a fazer a prece. Obrigado. Obrigada. Então, vamos fechar os nossos olhos, se assim pudermos. Levar os nossos pensamentos ao alto. Agradecidos por mais essa oportunidade de estarmos aqui presentes, aprendendo com os nossos irmãos, nossos espíritos benfeitores, meu irmão André Luiz, Marinho, Necésio e tantos outros, Alexandre, que há tanto tempo já nos tem ensinado lições valiosíssimas para o nosso aprendizado e engrandecimento espiritual. Agradecemos a Jesus a oportunidade da encarnação, de podermos estarmos mais uma vez nessa escola material, planeta Terra, neste orbe, caminhando a pesados passos, vagarosamente, atravessando as tribulações, as emoções, sentimentos que às vezes nos atraiçoam e que nos seguram aonde estamos, né? Mas que possamos, com essas lições valiosas,
de amor, de dedicação, de renúncia. Aqui semana a semana temos lido e aprendido, que possamos nós também melhorarmos a nós mesmos, aprendermos um pouquinho hoje e praticar em nossas vidas, cotidianamente. Pedimos aos nossos espíritos benfeitores que nos acompanham todos os dias, que nos deem direção para que possamos sempre dar o nosso melhor, não só para nós mesmos, mas para aqueles que nos rodeiam, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, ou na escola, ou onde quer que seja, até mesmo a estranhos. Que possamos ser focos de luz em meio às trevas, que possamos ser o sal da terra, e que possamos, assim, com amor, mais firmeza em nossas palavras, atitudes e ações, combater o mal que ainda existe nessa terra, não aceitando a nossos irmãos menos intencionados ou mal intencionados, que ainda continuam na erraticidade. Ajuda-nos a iluminar-lhes os caminhos, abrir as vossas mentes e perceberem o quanto eles precisam mudar os seus caminhos e seus atos. Pedimos àqueles, a espiritualidade maior, que esteja com aqueles irmãos que não puderam estar aqui conosco nesse estudo, e aqueles que estão sentindo-se debilitados fisicamente, que eles possam ser ajudados, assessorados e cuidados. Estendemos também esse pedido a todos aqueles irmãos e irmãs em sofrimento nessa terra, em lugares de guerra, de fome, de desespero, que eles possam ser todos alcançados pelo amor do Cristo. E que aquele que eles precisam possam lhes ser dado. Se não nessa terra, mas no plano espiritual. E aqueles que partem em desespero possam ser apaziguados e possam ser recebidos com amor. E assim, agradecidos por esses momentos de ensino, de estudo e de aprendizado, pedimos a permissão para o encerramento de mais esse estudo. Que assim seja. Obrigada. Isso, mensagem. Amém. Vou parar aqui a gravação.